Olá, que alegria podermos juntos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus hoje. É um privilégio nós nos reunirmos diante da palavra de Deus e ver o que Ele tem a nos dizer. Deus é muito bom, Deus é gracioso, Deus é justo e santo e Ele quer falar ao nosso coração. Deus, que é o Criador dos céus e da terra, se importa em que seus filhos o conheçam. Ele se importa que seus filhos saibam a sua vontade para as suas vidas. Eu queria começar a mensagem de hoje com uma ilustração bem simples e rápida. Você já deve ter visto ou foto ou ouvido falar sobre o Taj Mahal. O Taj Mahal é aquela construção bonita que nós vemos lá na Índia, em que é um ponto turístico muito famoso. Existem várias lendas sobre o Taj Mahal, mas tem uma que é a lenda que um imperador mongol, o nome dele é Shah Jahan, ou algo parecido, ele teve uma de suas esposas que faleceu e era a esposa que ele mais amava. E ele quis homenageá-la. E ele quis homenageá-la construindo para ela um santuário, um templo, para que os seus restos mortais ficassem ali. Era uma forma dele mostrar o valor que ele dava àquela esposa que faleceu. Então, os restos mortais, as cinzas dessa sua esposa, foram colocados numa caixa de madeira, e enquanto isso começou-se a construção do santuário, do templo. E ele foi caprichando cada vez mais. Ele não poupou recursos para construir aquele templo. Ele caprichou na escolha dos mármores, do material, no tamanho do projeto, dos detalhes. E ele, conforme ele ia construindo, conforme ele ia edificando aquele santuário tão majestoso, tão bonito, tão grandioso, ele mesmo ia ficando admirado com o seu próprio trabalho, com a grandeza daquilo que ele estava construindo. E aquilo foi tomando o seu tempo, foi tomando a sua mente, o seu coração, que ele se dedicava dia e noite para a construção daquele templo, daquele santuário. E tanto aquilo ocupou a sua mente, ele se desgastou tanto naquilo, que em certo dia na construção, enquanto ele estava lá acompanhando os mestres de obras, dando ordens, observando, vigiando, estava tudo correndo conforme o seu desejo, ele encostou, esbarrou numa caixa suja, empoeirada, de madeira. E ele olhou para aquilo ali: o que é isso aqui? O que isso aqui está fazendo aqui, atrapalhando, né, a construção? Aí ele mandou um dos seus empregados vir: tira essa caixa daqui, sobe com essa caixa daqui que está me atrapalhando. E aí ele continuou, né, no seu trabalho. Só que ele não se deu conta que aquela caixa de madeira em que ele esbarrou e que estava suja e que ele pediu para ser descartada, era a caixa que estava os restos mortais da sua amada, falecida esposa. Onde eu quero chegar com isso? É que muitas vezes, em meio à nossa empolgação, em meio aos nossos afazeres, em meio aos desafios do nosso cristianismo, do nosso viver com Deus, nós corremos o risco de muitas vezes esquecer o essencial, esquecer o mais importante, esquecer o fundamental do porquê nós estamos nessa terra, do porquê o Senhor nos salvou, o que o Senhor quer e espera tanto de nós. Veja, Deus nos chama para sermos adoradores. Ele nos chama para sermos verdadeiros adoradores. Essa é a essência de servir a Deus. E não podemos esquecer isso. Por mais que nós estejamos empenhados, trabalhando para o Senhor, aprendendo, lendo a palavra dele, indo à igreja, sendo uma pessoa correta, direita, obediente às ordens do Senhor, não podemos esquecer jamais que, acima de tudo, Deus nos chama para sermos seus adoradores. Essa é a essência. Tá bom? Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 14. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Gênesis capítulo 14, dos versos 18 a
24. Acompanha comigo a leitura. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Vamos buscar a Deus brevemente em oração? Amado Deus e querido Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da majestade da Tua palavra, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltar ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Deus querido, gracioso e bom, como é bom poder estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, poder ouvir a Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor se importa. Como é bom saber que o Senhor nos ama. Amado Deus, Deus de bênçãos e de misericórdia, nós pedimos ao Senhor que fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração nessa hora. Deus, nos ajude, pois precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Precisamos, Senhor, ter discernimento para ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, estar com os ouvidos abertos, os ouvidos desejosos de ouvir a voz do Mestre. Amado Deus, fala ao nosso coração. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua misericórdia. Precisamos da força que vem da Tua palavra. Deus, a Tua palavra é o alimento que a nossa alma necessita. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco. Peço ao Senhor que me ajude a ter clareza e fidelidade naquilo que vou transmitir. Que o Senhor me use, ó Pai, como instrumento do Senhor, apenas como vaso, e que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu nome, pois só o Senhor deve ser louvado. Amado Deus, nos ajude, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como é bom, como adoradores que nós somos, né, nos dirigir a Deus em oração, porque a oração também faz parte da nossa adoração, né? Nós somos chamados, convidados e ordenados pelo Senhor a que nós busquemos a Ele em oração. Esse é um grande privilégio, né? Especialmente agora que estamos passando por tempos tão turbulentos, tão complicados, em que a nossa nação está sendo atacada de uma forma tão cruel pelo inimigo, por homens maus, por homens sem misericórdia, homens que querem usar o poder, que querem usar as leis em favor próprio e que querem perseguir, né, já estão fazendo isso, estão perseguindo aqueles que proclamam a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós nesse momento possamos nos achegar mais ao Senhor em oração. Amém? Então, meus queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, ele tem como pano de fundo a batalha entre os 5 reis contra 4 reis. Olha só, numa mensagem anterior chamada Devemos escolher as nossas batalhas, né, as nossas lutas, nós vimos que na terra onde Abraão estava,
aquela terra de Canaã, ela era dominada por 4 reis. E esses 4 reis, eles governavam toda aquela região e eles tinham outros reis ali sob o seu domínio. Eles eram soberanos sobre esses reis e esses reis pagavam tributos a esses 4 reis. O que aconteceu é que chegou uma hora que os reis cansaram de ser vassalos desses outros 4 reis, e esses demais reis se uniram, né, e deixaram de pagar os impostos, deixaram de ser vassalos. Então esses 4 reis que comandavam se uniram e foram por toda a terra mostrando que eles não estavam de brincadeira. Então eles foram destruindo, escravizando, matando, subjugando, para mostrar, olha só, vocês devem continuar sendo nossos vassalos, sim. E nesse arrastão, né, que eles fizeram por toda a terra ali para mostrar que eram eles que estavam no comando, eles levaram também, eles guerrearam contra os reis de Sodoma e Gomorra, e junto ali a Sodoma e Gomorra estava Ló, que é sobrinho de Abraão. E eles levaram Ló como escravo, né, nesse arrastão que eles fizeram, mostrando o seu poder, mostrando a sua autoridade. E aí Abraão fez o quê? Abraão reuniu os seus homens, os homens ali da sua possessão, da sua fazenda, vamos dizer assim, né, 318 homens, e eles foram atrás desses homens que sequestraram o seu sobrinho Ló. Veja, olha só, 5 reis não conseguiram enfrentar esses 4 reis que dominavam tudo. Não conseguiram. Mas aí, Abraão, um agricultor, um pecuarista, né, que é melhor dizendo, ele reuniu os seus homens, ali cuidadores de gado e ovelhas, e esses homens conseguiram ir lá e derrotar esses reis. Hebreus diz que Abraão voltou da matança dos reis. Abraão foi lá, montou o seu pequeno exército e conseguiu derrotar esses reis e trazer de volta seu sobrinho Abraão e as pessoas que tinham sido escravizadas por aqueles reis. Olha só, quando havia guerras, aquele soldado, aquele exército que vencia as guerras, ele trazia os despojos. Os despojos poderiam ser animais, poderiam ser tesouros, bens, poderiam ser pessoas que eram, né, trazidas como escravas, né? Então o que aconteceu? Quando Abraão teve essa vitória militar, né, incrível, maravilhosa, ele retornou, né, com os despojos, com a vitória e tudo mais. O texto diz que ele encontrou-se com 2 reis. Primeiro ele se encontrou com um rei, veio ao encontro dele o rei de Sodoma. Diz no verso 17 do texto que nós lemos, de Gênesis 14. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Zafé, que é o vale do rei. Então veio o rei de Sodoma se encontrar com ele. Mas ao mesmo tempo veio outro rei também, que é o que diz o verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ao mesmo tempo que veio o rei de Sodoma, veio também esse Melquisedeque. E é muito interessante que quando esse Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, Abraão deu total atenção para esse Melquisedeque e não para o rei de Sodoma. E aqui nós vemos na conversa de Abraão com Melquisedeque, nesse breve espaço de tempo que estiveram juntos ali, alguns acontecimentos que nos ensinam a voltar à essência, a voltarmos a ser e agir como adoradores. E eu quero que você acompanhe comigo e veja como nós podemos aprender pela palavra de Deus a sermos adoradores. Observando esse pequeno texto aqui que nós aprendemos. A primeira característica de um adorador
que é fundamental, que é essencial e não pode faltar, é que ele reconhece a grandeza de Deus. Quando Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e trouxe pão e vinho, o texto diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E nós vemos em Hebreus, no capítulo 7, 8 e 9, que Melquisedeque, ele tipificava o Senhor Jesus Cristo. Porque era um rei, olha só, cujo nome significa Rei da Justiça. Ele era rei de um lugar chamado Salém, que significa paz. Então ele era rei da justiça e rei da paz. E o livro de Hebreus traz isso com mais detalhes. E eu não vou poder ir para lá agora por causa do tempo da nossa mensagem aqui. Mas resumindo. E a Bíblia diz no Salmo 110, versículo 4, que Jesus Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse mesmo Melquisedeque, que era sacerdote, que era sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele não seguiu a linhagem levítica. Ele veio da linhagem como sacerdote de Melquisedeque. E aí o livro de Hebreus, ele explica por que tem essa linhagem diferenciada. Por que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Levi? Mas em resumo, Jesus Cristo, ele é tipificado aqui por esse Melquisedeque. Esse Melquisedeque que era um sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Olha só, a Bíblia ensina que todos nós somos sacerdotes também. Melquisedeque era sacerdote, ok, mas nós, crentes em Jesus Cristo, também somos feitos sacerdotes através do sangue de Jesus Cristo. Ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Um dia nós reinaremos com ele. Mas desde já, nós já somos seus sacerdotes. Nós somos aqueles que oferecemos a Deus adoração, sacrifícios de louvor, sacrifícios de justiça. Nós honramos o nome de Deus. Nós somos os seus sacerdotes aqui na terra. Nós proclamamos a sua verdade, como os sacerdotes faziam no Velho Testamento. Nós somos o seu sacerdote. Uma característica do sacerdote é que ele tem como obrigação, por representar o Deus verdadeiro, é reconhecer a sua grandeza. E Melquisedeque faz isso. Ele diz no verso 19, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele chama Deus de Deus Altíssimo. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele diz que Abraão, ele é bendito pelo Senhor, porque esse Senhor, ele é um Deus Altíssimo. Olha só, que possui os céus e a terra. Ele fala da pessoa de Deus, que ele é o Deus Altíssimo, e ele diz que ele é possuidor dos céus e da terra. Meus queridos, nós como adoradores precisamos aprender a reconhecer a grandeza de Deus. Melquisedeque o chama de Deus Altíssimo. Sim, Deus Altíssimo. Significa que Deus está acima de tudo e de todos. Ele é incomparável. Ninguém está acima dele em nada, em nenhum momento. Ele está acima de todos e de tudo. Ele é o Deus Altíssimo. E nós precisamos disso. Nós precisamos reconhecer quem Deus é. Sabe, a adoração, o louvor, faz parte da essência da vida de um verdadeiro adorador. Reconhecer a grandeza de Deus é louvá-lo. Quando nós estudamos os Salmos, e nós vemos como os salmistas se dirigem a Deus, exaltando a sua majestade, o seu poder, o que ele criou, as suas obras, mostrando a grandeza da sua provisão, a grandeza da sua libertação, o seu cuidado, como os salmistas exaltam a fidelidade do Senhor, a forma como ele trata o seu povo, a forma justa como ele coloca o seu povo na linha, como ele repreende, como ele castiga. Tudo isso é uma forma de louvar a Deus. Aqui nós vemos Melquisedeque louvando a Deus, chamando a Deus de Deus Altíssimo. Ele diz, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Veja, ele exalta as obras de Deus. Ele reconhece que, olha, Abraão, Deus ele é maravilhoso e ele é bendito, porque ele que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Você não conseguiria.
O que foi feito ali foi um milagre de Deus fazer vocês, esses homens fazendeiros, conseguirem vencer aquele exército de 4 reis que estava dominando tudo. Foi um milagre do Senhor. É Ele que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Meus queridos, nós precisamos disso. Precisamos, é a essência. É sermos homens e mulheres que louvam ao Senhor, que louvam a sua grandeza. Você tem parado para louvar a Deus? Para adorá-lo? Para meditar como Ele é grande, como Ele é bom, como Ele é santo, como Ele é poderoso? Sabe, os seus lábios foram feitos para exaltar a Deus, para dizer que Deus, poxa Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é justo, como o Senhor é magnífico, como o Senhor é excelso, como o Senhor é bendito. Você tem feito isso? Você tem parado para adorar ao Senhor, para bendizê-lo, para cantar louvores ao nosso Deus? Não só quando você vem no culto, que tem um momento do louvor, em que os inários são abertos, né? Em que os hinos são cantados, mas no seu dia a dia, você tem louvado o Senhor, o Deus Altíssimo? Você tem proclamado como Ele é grande, como Ele é bom? Você o tem chamado de Salvador, de Redentor, de Rei, de Senhor dos Senhores, de Vencedor, de Santo, Santo, Santo? Você tem feito isso? Pois isso faz parte da essência de ser um verdadeiro adorador. Como eu disse, nós não podemos perder a essência. Então a primeira característica de um verdadeiro adorador é que ele reconhece a grandeza de Deus. Isso é fundamental, é essencial. Uma segunda característica de um verdadeiro adorador é que ele sabe receber a sua graça. Receber a sua graça. Veja, o texto diz que Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Ele trouxe alimento para Abraão e seus homens. Ele, vendo os homens voltar da batalha, ele veio ao seu encontro e trouxe o que eles precisavam para aquele momento. Ele os abençoou, trouxe dádivas. E como eu disse, Melquisedeque, ele tipifica o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Melquisedeque, Jesus Cristo também ele nos trouxe o alimento que a nossa alma precisava. O alimento, o único alimento que pode suprir a necessidade do nosso coração, que é a sua graça maravilhosa. Jesus Cristo ele trouxe pão e vinho, sim. O pão e o vinho que a nossa alma tanto precisa, que é a vida eterna, que é sermos perdoados dos nossos pecados, ter os nossos pecados cancelados. Imagina, cancelados, apagados. O perdão é isso. O perdão é apagar. Sabe quando você escreve na lousa ali, e aí você vai com o apagador e não sobra nada? Cadê o que estava escrito? Não sei, não estava nada. Cristo apagou totalmente os nossos pecados. E olha só que dádiva. E muitas vezes as pessoas se recusam a aceitar as dádivas do Senhor. Dizem não, não querem, não aceitam, ou não valorizam, não reconhecem, não enxergam o tamanho da dádiva do Senhor. O pão e o vinho que Ele nos traz do seu perdão, o pão e o vinho do seu amor, o pão e o vinho da sua misericórdia, dádivas dada a nós de graça. Aqui nós não vemos Melquisedeque vendendo. Ó, pessoal, quem está com fome aqui, ó, tem o pão, ó, na minha mão é mais barato, tem o vinho também, se comprar o pão, eu ganho o vinho. Não, ele deu, ele presenteou, ele ofertou. Isso é graça. E ele ofertou o que os homens precisavam naquele momento. Sabe o que nós precisamos, meu querido? É de perdão, é da graça do Senhor, é da sua misericórdia. É isso que nós mais precisamos. Precisamos ter a nossa culpa apagada. Nós precisamos ter o nosso passado limpo. Nós precisamos ter o nosso coração limpo. Nós precisamos ter a nossa consciência purificada pelo sangue de Jesus Cristo. E é exatamente o que Ele oferece. Ele trouxe pão e vinho. E você lembra? Jesus Cristo também trouxe pão e vinho. Ele ofereceu na ceia do Senhor o pão e o vinho.
Ele disse: comei o pão e bebei o vinho. O pão e o vinho simbolizavam a sua obra na cruz, o seu corpo moído e o seu sangue derramado. Ele trouxe o Evangelho, que a mensagem da cruz é o Evangelho. E ele convidou os seus discípulos a serem participantes desse Evangelho. Meus queridos, nós somos verdadeiros adoradores quando nós recebemos aquilo que o Senhor nos dá por sua graça. Ele nos dá o pão e o vinho. Ele nos deu o seu sofrimento pelo nosso pecado e ele verteu o seu sangue para nos salvar. Pão e vinho, dádivas do Senhor, bênçãos do Senhor. Por que nós relutamos em receber as bênçãos do Senhor? As bênçãos do seu perdão. A gente fica carregando o pecado dia após dia, em vez de entregar para o Senhor, em vez de confessar a Ele, em vez de abrir o coração para aquele que está de braços abertos e coração aberto para nos perdoar e nos amar. Por que nós relutamos tanto? Porque nós ficamos guardando, porque nós ficamos chorando, tristes, com uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida, desanimada, sem propósito, enquanto Ele tem tanto para nos dar, tanto, abundância de bênçãos para nos dar. Porque nós lutamos tanto e hesitamos em receber as bênçãos do Senhor. Será que é orgulho? Será que é orgulho? A gente prefere conquistar as coisas pelo nosso próprio esforço, né? Fazer por merecer, a gente não quer nada de graça. Deve ser orgulho. É complicado isso. O ser humano ele tem a tendência de ser orgulhoso, de não querer receber presentes. Às vezes a gente gosta de dar, é tão gostoso, né? Você ir lá e dar um presente, você ser um presente abençoando um irmão com a sua vida, com sua ajuda, com seus bens, de alguma forma. Mas às vezes quando chega na hora de receber, aí você não quer receber. Né? Na hora de receber o presente, você, não, peraí, mas eu tenho que pagar, eu tenho que retribuir. Isso é o complicado. A pessoa humilde, ela sabe apenas receber. Ela estende a mão e recebe com alegria. Você não paga pelo presente do Senhor. Você não faz por merecer. Você apenas aceita. Se você for fazer por merecer, então não é um presente, é um pagamento. E a salvação não é um pagamento, ela é um presente. Assim como as demais bênçãos do Senhor. Elas são dádivas, são bênçãos. São dádivas, bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Achei que o som alto ia chegar aqui. Precisamos saber receber as bênçãos do Senhor. Isso faz parte de ser um adorador. Eu sei que você quer dar muito para o Senhor. Você quer louvá-lo, quer bendizê-lo, quer servi-lo, mas chega a hora que você tem que parar e aprender a receber. Porque quando você aprende a receber as bênçãos do Senhor, você aprende a valorizá-las. Você recebe a palavra do Senhor e você valoriza, você medita nela, Você extrai as joias preciosas da palavra de Deus, como Deus é bom, como Deus é grande, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Tudo isso é saber receber, é saber valorizar. Precisamos aprender a receber as bênçãos do Senhor, porque isso faz o nosso coração transbordar de louvor. Lembra o primeiro item? Aquele que reconhece a grandeza de Deus? Pois é. Para reconhecer a grandeza de Deus, precisamos receber as suas bênçãos, a sua graça, com alegria, com disposição, para a honra e glória do nome dele. Tá bom? A terceira característica de alguém que é um verdadeiro adorador é que ele oferta a Deus com liberalidade. Isso mesmo. Oferta a Deus com liberalidade. Olha só o que diz o final do verso 20. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Olha só que interessante. Algumas pessoas dizem que o dízimo é algo da lei. Que agora que nós não estamos mais sob a lei, nós não precisamos mais dar o dízimo. Mas aqui é na época de Abraão. E não tinha sido estabelecido o dízimo ainda. O dízimo veio quase 500 anos depois. 430 anos depois é que foi a lei, foi instituída 430 anos depois. E aí? Por que Abraão deu exatamente o dízimo? Porque ele entendia, de alguma forma que a Bíblia não explica,
que era uma forma de adoração aceita por Deus. Meus queridos, quando veio a lei incorporou algumas coisas que já existiam. Por exemplo, já existiam sacrifícios a Deus. Já existiam. Caim e Abel, lembra? Fizeram ofertas de sacrifício a Deus. Já sabia-se que Deus era adorado com sacrifício. Só que a oferta de um foi aceita e a de outra não. Noé ofereceu sacrifícios a Deus. Noé levantou um altar a Deus para oferecer sacrifício. Olha só, eram conceitos que já existiam, que a lei apenas regulamentou. Já existia a entrega de dízimo para Deus. E a lei regulamentou. Então, são coisas que já existiam antes da chegada da lei. E que não deixaram de... algumas dessas coisas deixaram de existir com a lei. Mas nem todas. E o dízimo é uma dessas. O dízimo já existia. E por que o dízimo ele ainda permanece? Porque o dízimo ele é uma contribuição justa. O dízimo ele é uma forma de reconhecimento de que tudo que temos vem das mãos do Senhor. O texto nos mostra que assim que Melquisedeque chegou até Abraão, ele disse: bendito seja o Senhor, seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Olha só, ele disse que Deus era dono de tudo, possui os céus e a terra. E aqui, quando Abraão, no verso 22, quando Abraão foi conversar com o rei de Sodoma e Gomorra, no verso 22, ele diz: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Abraão ele tinha entendido que Deus era o dono de tudo. Deus é quem possuía tudo, os céus e a terra. Quando nós estamos ofertando, entregando dízimo ao Senhor, nós estamos entendendo que Deus é dono de tudo e nós não somos donos de nada. É uma forma de reconhecimento. Além disso, o dízimo ele é justo, porque ele é proporcional. Quando alguém dá o dízimo, que é 10%, o outro que tem uma renda menor e ele também dá 10%, os dois estão dando na mesma proporção. Deus não está sendo injusto com ninguém. Essa é a maravilha. Além disso, o dízimo mostra a nossa fidelidade, porque é 10% de um valor. Olha só, de 10, 1 é do Senhor. 1. Os outros 9, Deus deixa em nossas mãos, para nós usarmos para a sua glória. De 10, 1. E mostra a nossa fidelidade, porque se a gente não consegue ser fiel com esse 1, com esse mindinho aqui, que é o do Senhor, a gente não vai ser fiel com o restante. Se a gente não consegue ser fiel com pouco, com os 10%, como a gente vai ser fiel no muito? E você quer ser infiel ao Senhor? Opa, lançou aqui. Você quer dar a Deus menos do que Ele é digno, sendo que Deus é dono de tudo? Devolver a Ele algo que lhe pertence, algo que Ele quer que nós entregamos? Deus diz na sua palavra em Provérbios: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Os israelitas, eles eram sustentados com o dízimo. Para que houvesse, os levitas, perdão, tinha que ter o dízimo para que o sacerdote e o levita tivesse o seu mantimento, tivesse o seu sustento. O dízimo é uma ordenança do Senhor. E nós somos verdadeiros adoradores quando nós adoramos a Deus ofertando a Ele com liberalidade. Não dando com dó, não dando de má vontade, não dando, devolvendo o dízimo constrangido, mas com alegria. Deus, o Senhor me deu tudo. Estou tirando uma pequena parte para a sua obra, que é usado para a sua obra, para o sustento da sua obra. Poxa, eu estou dando tão pouco comparado com tudo que o Senhor me deu, com tudo que o Senhor tem feito chegar até as minhas mãos, que na hora que o Senhor quiser, o Senhor pode tirar. Meus queridos, é uma forma de adoração, entenda isso. A contribuição é uma forma de adoração. Ela mostra a nossa fidelidade. Ela fala muito sobre o nosso caráter. Nós somos responsáveis com nossas obrigações, com as coisas de Deus. Se nós temos um coração generoso para dar, um coração comprometido com a obra do Senhor, não apenas envolvido, mas comprometido. E quando alguém é comprometido, ele sabe que no compromisso ele tem um custo. O compromisso ele sempre envolve um sacrifício. Meus queridos, adoramos a Deus com as nossas contribuições. Lembre-se disso. A terceira forma
com que nós, a quarta forma, perdão, com que nós adoramos a Deus, lembra? A primeira é reconhecendo a sua grandeza, né, louvando a Ele. A segunda é recebendo a sua graça. A terceira é ofertando a Ele com liberalidade. E a quarta é ficando alerta à aproximação do inimigo. Poxa, mas o que isso tem a ver com adoração? Veja, Deus ele quer que o seu povo seja exclusivamente dele. E como o seu povo pertence só a Ele e Deus não aceita concorrência, Ele sabe também que o inimigo ele vai vir tentar destruir o povo de Deus. E em vários momentos na palavra de Deus nós somos chamados a estar alertas, a ser vigilantes. E Jesus deu muita ênfase nisso. Muita ênfase. Vigiai e orai. Estejais alertas, estejais de sobreaviso, ele disse várias vezes. Abraão, ele adorava a Deus estando alerta à aproximação do inimigo. Nada que pudesse interferir no seu relacionamento com o Senhor. Olha só, quando ele estava voltando da batalha, né, daquela batalha terrível que eu narrei no começo, o texto diz no verso 17, após voltar a Abrão de ferir a Kedorlaomer, um nome difícil, né? E os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Então, quando Abraão estava voltando, esse rei se aproximou, foi chegando, né? Mas ele veio com outros interesses. Ao contrário de Melquisedeque, que veio para abençoar, ele estava interessado nas coisas dele, naquilo que lhe diz respeito. Ele estava pensando nele, porque era o rei de Sodoma. E Sodoma era um lugar terrível, era um lugar que desprezava a palavra do Senhor e praticavam coisas horríveis. Tanto que alguns capítulos mais para frente nós vemos Sodoma sendo destruído de forma repentina pelo Senhor, de forma total. Deus mostrando o seu poder ao destruir Sodoma, de tão grave que era o pecado daquele lugar. E esse homem era o rei desse lugar. Está me entendendo? Então veja, nós temos que estar alertas à aproximação do inimigo, para que não tire a nossa paz, para que não tire a nossa concentração, para que não nos coloque em ciladas. E essas ciladas podem atrapalhar a nossa adoração ao Senhor. Olha só, o inimigo ele não dá uma pausa, ele é sutil. Então esse homem foi se aproximando, e aí no verso 21 ele diz, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então ele veio com as suas propostas. Nós temos que estar alertas com a aproximação do inimigo. Isso é muito importante. Abraão poderia ter caído numa cilada terrível. Terrível, fazer aliança com esse homem. De forma alguma ele quis. De forma alguma. O inimigo ele é sutil. E o Senhor nos manda estar alertas e vigiar. Lembre-se disso. Um adorador está sempre alerta. Um adorador está sempre esperto com a aproximação do inimigo. Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo devorar. Olha só, precisamos estar alertas à aproximação do inimigo. Uma quinta forma em que nós em que nós entendemos que nós somos verdadeiros adoradores é quando nós dizemos não para as propostas do inimigo, para as propostas do mundo, para as propostas da carne. Essa é uma forma de adorar a Deus, uma forma fundamental. O servo do Senhor, o Filho de Deus, o verdadeiro adorador, ele entende que nós estamos numa batalha, uma grande batalha, em que o nome de Deus está sendo jogado no lixo, em que o nome de Deus é ultrajado e desprezado, em que a palavra de Deus é tratada com desprezo. E ele entende que nessa batalha ele não pode vacilar. Ele tem que tomar cuidado, porque o inimigo sonda, o inimigo tenta, o inimigo se aproxima, como nós falamos anteriormente, para tentar, para nos levar a pecar. E veja, nós adoramos ao Senhor quando nós dizemos não a Ele. Quando nós dizemos não ao inimigo, dizemos não ao mundo e dizemos não à nossa carne. Olha só, vamos para os versos do 21 até o 23. Diz assim a palavra de Deus. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo.
Verso 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Olha só, aqui nós vemos o inimigo, né? Esse homem, esse rei, o Bera, que era o rei de Sodoma, ele representando os nossos três grandes inimigos, que é o diabo, o mundo e a carne. Olha só, eu vou mostrar isso para você. Como que ele representa o diabo? Como que o Bera ele representa o diabo aqui? Olha só, veja o verso 21, finalzinho. Ele disse para Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Da mesma forma que o rei Bera fez essa proposta a Abraão: olha, me dá só as pessoas, eu quero as pessoas, os bens podem ficar para você. O diabo ele faz uma proposta semelhante. Ele fala assim: ó, eu te dou tudo que você quiser. Eu dou esse mundo, eu dou riquezas, eu dou o que tem de, né, o que tem de valioso. Eu só quero as almas. Só quero as almas, só as pessoas. O diabo também, ele quer as pessoas na sua casa. Ele não se importa. Se ele tiver que te enriquecer para isso, se tiver que te fazer famoso para isso, ele quer que o seu coração esteja nas coisas. Ele te dá dinheiro que você quer, mas eu quero as almas. Eu quero as almas dos seus filhos. Eu quero as almas dos seus conhecidos. Eu quero que o coração dele seja meu. Que você esteja tão ligado nas coisas, nos bens, para que os seus filhos se percam. Para que você não tenha tempo de ensinar a sua família o caminho do Senhor. Para que você não tenha tempo, nem dedicação, nem força, nem vontade de guiá-los no caminho certo, no caminho de Deus. É isso que ele quer. Ele quer as almas. Lembre-se disso. Se for necessário, ele te dá bens. Se for necessário, ele te faz rico. Se você aceitar a proposta dele. Se você cair no jogo dele. Almas versus bens. É bem a cara do diabo, não é mesmo? Olha de que forma o rei Bera, ele representa o mundo. Veja no verso 23. Abraão disse: juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália. Veja, Abraão, ele não quis nada que pertencesse dos espólios que ele trouxe, nada que pertencesse a esse rei. Ele falou: olha, se é seu eu não quero. Se é seu é maldito. Se é das suas coisas, se é dinheiro seu, se é riqueza sua, pode ficar que seu eu não quero. Abraão não queria nada que fosse maldito. Meus queridos, as coisas do mundo, as coisas que vêm daqueles que desprezam a Deus, que usam meios ilícitos para enriquecer, esse dinheiro é um dinheiro maldito. E Deus não quer esse dinheiro. Deus não aceita um dinheiro que é fruto de prostituição, um dinheiro que é fruto do tráfico, que é fruto da corrupção, da ladroagem. Deus não aceita, Deus não quer. O seu dinheiro, o dinheiro que você tem, que você oferta ao Senhor, tem que ser um dinheiro santo. Um dinheiro ganhado, certo? Muito trabalho, mas um trabalho honesto, correto, justo, meio lícito. O mundo, ele faz isso. Ele oferece para nós meios ilícitos, mas nós não devemos aceitar, como Abraão fez. Um adorador do Senhor não aceita nada que seja ilícito, nada que veio de algo imundo e sujo, nada que veio de uma fonte maldita. Deus não aceita. Tem que ser os bens do crente, do servo de Deus, aquilo que ele usufrui, o seu dinheiro, o seu salário, aquilo que ele oferta na obra do Senhor, para a glória do Senhor, tem que ser algo limpo, algo justo, algo honesto, sem ser maldito. E a terceira forma, que ele simboliza a carne. Como que ele simboliza a carne? O texto diz, Abraão diz, verso 23, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. De que forma isso nos faz
pensar nas propostas da carne. Porque é exatamente isso que a carne faz. A carne, ela toma uma glória que não lhe pertence. E Abraão está dizendo, ó, eu não vou aceitar nada que seja seu para que você não venha se vangloriar e dizer que é graças a você que eu sou rico. Meus queridos, da mesma forma, Deus não aceita de forma alguma que a sua glória seja dividida, que a sua glória seja roubada, que a sua glória seja dada injustamente a outrem. O texto nos diz que Deus é o possuidor dos céus e a terra. Ele é quem dá, Ele é quem tira, Ele é quem abençoa. E a nossa carne faz o quê? A nossa carne quer a glória para nós. A nossa carne tem a tendência de querer se vangloriar e se achar que o que eu tenho, o que eu sou, vem de mim mesmo, vem da minha capacidade. Meus queridos, tudo vem do Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. A glória é toda dele. Toda dele. Só o nome dele tem que ser louvado. Você precisa entender isso. Sabe, às vezes a pessoa pensa, poxa, olha pastor, a palavra que o Senhor falou me abençoou. Olha, muito obrigado, pastor. Na verdade, meu querido, o pastor não fez nada mais que a obrigação dele, que é trazer a mensagem do Senhor. Quem te abençoou foi a palavra, e a palavra é de Deus. E às vezes o pastor nem consegue transmitir direito a palavra de Deus. Mas a mensagem que te abençoou, que falou ao seu coração, é do Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Só o nome dele seja louvado. Olha, pastor, você foi lá, me visitou e orou e agora as coisas... Meu querido, é Deus que curou, é Deus que abençoou. O pastor é apenas um instrumento. Da mesma forma, o seu trabalho, sabe, os seus estudos, se Deus te deu condição de ter um trabalho bom, se Deus te deu condição de estudar em um lugar bom, sabe, reconheça que é a bênção do Senhor na sua vida. É Ele que abre as portas e é Ele que fecha. Não esqueça disso. Não se vanglorie. Toda a glória pertence a Ele. Só o nome dEle seja louvado. Uma das coisas que eu gostava muito quando eu frequentava, quando eu ia na congregação cristã do Brasil, e eu tenho que reconhecer isso, é que uma ênfase que eles davam na frase Deus seja louvado. No púlpito de qualquer igreja ou congregação cristã do Brasil está lá a frase esculpida bem grande, Deus seja louvado. Quando o pessoal lá se levantava para contar os testemunhos, a primeira frase que eles falavam é Deus, e falam ainda, né? Deus seja louvado. E a Bíblia diz para nós, julgai todas as coisas e retende o que é bom. E está aí uma coisa boa, uma coisa excelente, uma coisa digna de ser copiada. É reconhecer que antes de tudo, Deus seja louvado. Se você vai contar um testemunho de uma bênção, antes de mais nada, deixa eu deixar bem claro. Independente do que eu vou falar aqui, ó, é o nome de Deus que deve ser glorificado. É Deus, porque é Ele que fez, é Ele que faz, é Ele que está fazendo. Se o pastor vai pregar uma mensagem, ou qualquer outra pessoa sobe ali na frente para falar mensagem, ó, antes de tudo, que fique claro, Deus e somente Deus seja louvado. Olha só que mensagem importante. Sim, meus queridos, a glória é só do Senhor. Só pertence a Ele. Só Ele deve ser louvado. E Abraão falou, eu não vou aceitar que você se gabe dizendo que me enriqueceu, achando que me enriqueceu, sendo que na verdade quem me enriqueceu foi o Senhor. Então, ó, pode pegar tudo que é seu que eu não quero. Porque Deus tem me dado muito mais. E as bênçãos do Senhor são infinitamente maiores. Tá bom? Então vamos lá. Recapitulando. Nós somos verdadeiros adoradores quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, quando nós recebemos a sua graça, quando nós ofertamos a Ele com liberalidade, quando nós ficamos alertas, vigilantes à aproximação do inimigo, quando nós dizemos não às propostas, olha só, 5, hein? As propostas do inimigo, do mundo e da carne, e por fim a sexta. A sexta forma em que nós somos verdadeiros adoradores é quando nós tratamos os outros com equidade, com justiça. E isso é muito importante. Meus queridos, Abraão ele foi para aquela batalha, mas ele não foi sozinho. Ele não batalhou sozinho. Teve uma grande vitória, Deus deu essa vitória para eles, mas ele não foi sozinho. Levou seus homens e levou algumas pessoas que habitavam juntos ali. Ele diz no verso 24, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner,
Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Meu querido, isso é muito importante. Precisamos ser justos com as pessoas. E isso é uma forma de adorar a Deus. Isso é uma forma de amor. Tratar as pessoas com justiça, com retidão. Olha só, Abraão estava reconhecendo o valor daqueles que lhe ajudaram. Isso é fundamental. Tratar as pessoas com justiça. Olha, eu fui lá, mas peraí, eu não quero nada para mim, mas ó, da parte deles, o que é deles, é deles. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Reconhecer a ajuda que nós temos obtido. Sabe, em tantas áreas da nossa vida, Deus coloca pessoas para nos abençoar e Ele nos ensina para nós reconhecer a ajuda que temos recebido. Isso nos faz humildes. Isso nos coloca no nosso lugar. Olha, minha mão não conseguiu nada. Sabe, as pessoas que o Senhor colocou junto de mim para me ajudar, para me abençoar, elas foram instrumentos que me ajudaram a chegar aonde eu estou, para fazer o que eu estou fazendo. A obra de Deus não é feita sozinha. Não existe o ministério de um homem só, não. É Deus, Ele levanta um corpo de pessoas. E a igreja é isso, é um corpo. Não é isso? Não é para isso que existe pastor? Gente que pensa que o pastor existe para fazer tudo. O pastor não existe para fazer tudo. Primeiro que ele não faz tudo, né? A Bíblia diz que Deus deu uns para pastores e mestres para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a obra do ministério. Olha só, Deus deu os pastores e obreiros para edificarem o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? São as pessoas da igreja, os membros da igreja. Para edificar eles, para que eles façam a obra do ministério. Que a obra do ministério não é feita sozinha. Quando ele é feita sozinho, sabe o que acontece? Aquele que está fazendo se torna arrogante, ele se torna fundamental. Sabe? Sem ele não acontece, sem ele não funciona, sem a opinião dele não está certo. Ele começa a se achar e as pessoas se tornam dependentes totalmente dele. Não consegue dar um passo sem eles. Mas a função primordial do pastor, do obreiro, do missionário, é preparar as pessoas para executarem a obra do ministério. Porque a obra de ministério, ela funciona, ela acontece quando várias partes do corpo de Cristo trabalham juntas. Você consegue fazer qualquer obra na sua casa, por exemplo, só com uma parte do seu corpo? Você não precisa das pernas para chegar até lá, do braço para pegar, da cabeça para pensar, não é? Do joelho para dobrar e se abaixar e fazer. Sei lá, qualquer coisa que você vai fazer, o corpo inteiro trabalha e aí a obra é feita. Não é só uma parte que faz. Está me entendendo? Então isso é muito importante. É reconhecer que precisamos uns dos outros, reconhecer o valor uns dos outros, reconhecer que juntos nós fazemos. Tá bom? E olha só, uma coisa interessante também, que esse sexto ponto diz que é tratar os outros com justiça, e o verdadeiro adorador ele faz isso, é que quando nós tratamos as pessoas com justiça, nós não forçamos elas a serem como nós. Isso é muito importante. Abraão, ele falou, eu não quero nada do rei de Sodoma e Gomorra, não quero nada para mim, o que é seu é seu. Mas ele fala assim, ó, daqueles três homens, Aner, Escol e Manre, ele diz que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Ele está dizendo, ó, se eles quiserem pegar a parte deles, o que eles acham que lhe cabe, é problema deles. Não é porque eu creio desta forma, não é porque eu não aceito esse dinheiro seu, oh, rei, não é porque eu estou agindo assim, para que você não venha se gabar sobre mim, que eles têm que fazer a mesma coisa. Eles são livres para tomar suas próprias decisões. E isso é ser justo. Eles têm o direito de escolher. Nós temos que dar essa liberdade para eles escolherem as decisões deles, para eles escolherem agir como eles acharem correto. Se eles acham que têm o direito, merecem uma parte dos despojos, dos bens, é problema deles. Né? E nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes nós queremos forçar as pessoas a serem como nós, como se nós fôssemos perfeitas. Longe disso. Tá bom? Nós não somos perfeitas. Nós somos falhas e fracas e errantes. Como podemos exigir isso de alguém? Então tratamos as pessoas com justiça quando não exigimos que elas sejam iguais a gente. As pessoas, nós devemos exortar as pessoas a serem iguais a Jesus Cristo, a seguir o exemplo de Jesus Cristo.
conforme registrado na palavra de Deus. Tá bom? Isso é fundamental. Então, concluindo, olha só, no começo da mensagem eu contei aquela ilustração que talvez seja lenda, é bem provável, daquele imperador que foi construir um templo em homenagem à sua amada esposa que faleceu, para homenageá-la. E aí ele acabou se concentrando tanto na beleza e na grandeza daquele santuário, que ele acabou desprezando e esquecendo o seu propósito. Para que ele estava construindo aquele santuário? E acabou jogando fora os restos mortais da sua amada esposa. Pode acontecer isso com a gente. Está tão agitado e preocupado e fazendo outras coisas, vivendo o nosso cristianismo, às vezes na forma, no piloto automático, que a gente esquece o principal. Nós somos chamados para ser adoradores. Adoradores. Não podemos deixar isso cair no esquecimento. Então nós não podemos esquecer isso. A essência do nosso viver cristão é que nós somos verdadeiros adoradores. Tá bom? E nós somos verdadeiros adoradores com base nesse texto aqui, como? Reconhecendo a grandeza de Deus, louvando Ele o tempo todo, o que Ele tem feito, quem Ele é, especialmente quem Ele é, as suas obras, a sua misericórdia para conosco, recebendo a sua graça, tá bom? Isso é fundamental, as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós e tem oferecido para nós, ofertando a Ele com liberalidade, tá bom? Não de má vontade, não constrangido, mas com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Em quarto lugar, ficando alertas à aproximação do inimigo, né? Estando atentos, vigilantes, tá bom? Em quinto lugar, dizendo não às propostas do inimigo, do mundo e da carne. E por fim, tratando as pessoas com justiça. O verdadeiro adorador, ele age assim. Tá bom? Vamos seguir o exemplo aqui de Abraão no trato com as pessoas, especialmente no nosso relacionamento com o nosso amado e querido Salvador. Tá bom? Que essa mensagem possa estar falando e ter falado ao teu coração. Que você leve a sério o compromisso que você tem com Deus. Nós somos chamados a ser comprometidos, não só envolvidos. Tá bom? Pense sobre isso, medite sobre essa mensagem, que o Senhor possa estar falando ao seu coração, à sua alma, e você possa estar aceitando o que Ele tem para você. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Não esqueça, você é um adorador. Essa é a essência. Tá bom? Nossa obediência está dentro dessa essência. Somos adoradores ao nosso Deus. Um Deus que é digno de toda honra e toda glória, todo louvor. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, obrigado por esse tempo que passamos meditando na Tua Palavra, aprendendo um pouquinho mais dos ensinamentos do Senhor. O Senhor possa nos ajudar a ser fiéis. O Senhor possa nos ajudar a sermos verdadeiros adoradores. Eu oro ao Senhor e peço a Tua bênção e a Tua graça e a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Muito obrigado.